aqui em Juiz de Fora com o seu Lincoln, é uma pessoa que estudou em Ouro Preto, participou do diretório e, primeiramente, seu Lincoln, eu queria pegar os dados do senhor, nome, idade, estado natal, os cargos que o senhor ocupou enquanto estudante e o seu período de permanência em Ouro Preto. Nome Lincoln Ramos Viana, nascimento 10/9/43, da cidade de Nova Era, Minas Gerais. Ingressei na escola em Ouro Preto em 1966 e fiquei até dezembro de 69. E poderia falar um pouco do diretório, assim, do seu tempo, qual é o perfil desse diretório? O diretório acadêmico, nós entramos na escola. A escola era uma escola muito fechada, muito apegada às tradições, e o diretório também acompanhava ou era levado a ter uma atuação quase que padronizada com essa tradição da escola de Ouro Preto. E quando nós entramos, nós conseguimos quebrar esse clima pesado que existia na escola, fizemos uma propaganda bem avançada para a época, com cartazes em toda a escola, com interrompimento das aulas para propaganda, e passamos a ter um trabalho junto aos estudantes que entravam nos primeiros anos, mostrando o que era a escola, a realidade brasileira. E depois de uma eleição muito concorrida, muito apertada, onde votou 98% dos alunos, e com uma diferença de apenas 8 votos, a nossa diretoria foi eleita. E o trabalho do diretório, em resumo, tinha duas facetas, duas faces. Uma era o trabalho dentro da própria universidade, trabalho esse consistia em resolver aqueles problemas mais imediatos dos alunos, consistia em problemas mais graves da moradia, o problema dos professores catedráticos, que eram dono da verdade, dono das cadeiras. Aí cabe abrir um parênteses. Esses professores, eles vinham de longa data mantendo aquela tradição, aquele nome da Escola de Minas, uma escola apertada, de bom ensino. Ao passo que o governo militar, após 64, havia ampliado e massificado a entrada das universidades, obrigando a que todas as universidades federais preenchessem todas as vagas. Ou seja, deixou de se ter o critério de rendimento determinado no vestibular para o preenchimento total das vagas, independente dos conhecimentos que aqueles alunos estavam ingressando tivessem. Isso por um lado. Por outro lado, esses professores não foram orientados a mostrar a eles essa nova realidade. Se estava se baixando o nível de entrada na universidade, se mantivesse aquele mesmo nível de cobrança nos primeiros anos, é evidente que a reprovação seria muito grande. Então, determinados professores começaram a reprovar turmas inteiras, reprovava 100 alunos, e isso conduziu a que o diretório começasse a fazer movimentos para afastamento de determinados professores. Essa era uma questão interna, junto com o problema de moradia, que até aquele ano entrava em torno de 20 alunos, passaram a entrar mais de 100. Então, Ouro Preto, uma cidade turística de difícil liberação para construções, têm de manter determinado padrão, havia uma escassez muito grande de moradia. As repúblicas estavam lotadas, os alunos que provinham do interior de Minas, de cidades pequenas com pais de baixo poder aquisitivo, não tinham condições de, independentemente de formar novas repúblicas ou pagar hotel e pensão.
nos levou então a forçar a escola a olhar o problema de compra ou abertura de novas repúblicas. Com isso, conseguimos mobilizar os alunos e foi feito um acampamento pela primeira vez na história de Ouro Preto. Foi feito um acampamento na Praça Tiradentes com barracas e faixas de cartazes, onde pernoitamos por aproximadamente uns 15 dias, até que a universidade formou uma comissão e liberou verba para a compra de moradias. Outro trabalho do diretório também na parte interna era a questão da alimentação, o REMOP, sempre buscando melhorar a qualidade da alimentação, os problemas de pouca verba, o preço. E também formamos uma pequena loja junto ao REMOP para a venda de material escolar para os alunos por preço abaixo de custo. Resumindo, em parte interna, era esse o trabalho do diretório. Já na parte política, nós passamos a ter um vínculo muito forte com todas essas organizações estudantis a nível estadual e nível nacional. Assim, participava de todas as reuniões em Belo Horizonte e também dos congressos a nível nacional, como foi o caso do Congresso de Ibiúna. Quem eram os membros do diretório? Quais eram os membros? O diretório, eu me lembro, era Lincoln, o Cera Maia, o Serafim. O senhor era o presidente? Sim, era o presidente. Eu prestei em 67. 67 e 78. Não. O César era o tesoureiro. Serafim foi decidido. O Serafim participou também, depois pelo outro já como presidente. Né? E esse acampamento foi o resultado principal, né? Lá como República da Paraná. Isso, o principal resultado desse acampamento foi realmente que a escola destinou uma verba específica para resolver o problema da moradia e foram compradas algumas casas antigas, né, que foram transformadas em república. Houve também alguns problemas que a gente enfrentou, que a comissão nomeada pela escola para aplicação dessa verba na compra de casas eram de maioria de professores, havia somente um membro do diretório. E os professores da própria escola começaram a ofertar as suas casas com preços muito acima do mercado, né? E o diretório, em duas oportunidades, foi derrotado e essas casas foram compradas por preço acima do mercado. E a ligação do movimento europeu com o Belo Horizonte, de que maneira que acontecia? Acho que havia nível de diretórios e a nível político também, através de partidos. Sim, é quase, digamos assim, duas coisas distintas, né, com alguma separação. Tanto em Ouro Preto como também a nível regional e nível nacional, os órgãos dirigentes, né, as pessoas que participavam dos órgãos dirigentes sempre estavam vinculados a alguma associação, a algum partido político, né, quer seja geralmente de esquerda, né, quando os diretórios eram de esquerda. Geralmente podia ser o Partido Comunista, ou algumas dissidências, Corrente, Polop, etc. Então, quando havia os congressos abertos, se participavam não só pessoas que também tivessem ligação com essas organizações, como outros estudantes e representantes, mas geralmente as lideranças sempre estavam vinculadas a algum dessas entidades. O grupo mais forte era Corrente, e o preço pode falar. Corrente era mais representativo. Sim, eu creio que sim. A AP também parece que a AP tinha o Polop, né? Polop e o partido, né? E teve ligações, por exemplo, parece que na campanha de Vitória Bastos, ele era da AP.
eu me lembro. Marco Antônio. Sobrinho do Padre Mendes. Ah, pois é. Padre Mendes, você tem alguma coisa para falar? Não. E o caso da corrente, qualquer trabalho, assim, qualquer o tipo de atuação? O tipo de atuação é fazer algum trabalho sempre procurando esclarecer aos estudantes ou à população de Ouro Preto sobre o momento político, né? Sobre o governo militar na época, né? A sua falta de abertura, né? As suas medidas de arroxo. Então consistia em panfletagem, distribuição de pichações, etc. E ações armadas? Não, em Ouro Preto não se teve nenhuma atuação desse tipo. Tivemos informações que em Belo Horizonte foram feitas ações como assaltos, etc. Mas pessoas daquele diretório daquela época, ninguém participou, não. Aí você algum estudante de Ouro Preto especial foi atuar em Belo Horizonte em ações armadas? O que se teve foi que depois foi amplamente publicado, né, conforme foi o Carrozinho, o Elcio, que depois vieram ser assassinados, né, e o Esculacho. Esculacho era estudante da escola? Esculacho era estudante da escola de Minas. O convite que você teve com o Antônio Carlos e o Elcio em Ouro Preto, todos eram do corrente, né, da corrente? Isso. Na corrente se fazia reuniões, se discutia, né, a realidade brasileira, os problemas, e depois de um certo tempo eles saíram de Ouro Preto e nós já não tivemos mais notícias, né, a não ser muito tempo depois a respeito do acontecido. Né. Mas vocês publicaram um jornal, né? Um jornalzinho? Tinha um jornal, se não me engano, não sei se é a Voz Operária, não me lembro qual era o nome. Esse jornal era distribuído na cidade durante a noite, né? Na empresa Saramina, a relação que você teve com o Antônio Carlos e o Elcio era nas reuniões? Encontros e reuniões. Quando também eles estavam começando a participação deles, né? Foi bem no início, né? Era justamente para definir atividades lá dentro da cidade de Ouro Preto e os jornalistas, né? Quando eles saíram, né, parece uma fase já mais avançada, aí não tivemos mais contato. Né? E o papel das repúblicas no movimento, qual que é? Das repúblicas estudantes? Tem um papel assim, importante? Por exemplo, período de clandestinidade, esconder panfletos, sim. O suporte das repúblicas consideradas de esquerda, né? Isso era sempre muito forte o apoio, até de alunos que, digamos assim, não tinham uma participação na definição de organizações nem nada,